Fala aí pessoal, Jonathan Camargo aqui e hoje a gente vai falar sobre 6 razões do porquê investir em fundos imobiliários. Bom, como todo mundo já sabe, investir em fundos imobiliários é quase que uma herança que o Brasil tem, dado que a gente passou já por questão de inflação, de valores muito elevados, né? Ou seja, a gente tinha taxas extraordinárias quando se falava de inflação. Isso fez com que muitas pessoas buscassem investimento em imóveis, né, investimento em tijolo, como muita gente fala, para poder assim buscar uma forma de proteger o seu patrimônio. Então, o brasileiro já tem essa cultura de investir em imóveis e quando a gente fala de fundos imobiliários, isso tem algumas coisas a mais. No caso, hoje eu vou falar sobre 6 razões do porquê investir em fundos imobiliários, que vocês vão poder entender um pouco mais sobre por que faz sentido hoje você ter fundos imobiliários na sua carteira. Bom, o primeiro deles é que eles pagam dividendos elevados. Quando eu falo isso, a gente está falando de dividendos muitas vezes muito acima de 6, 7, 8, 9, 10% ao ano. Isso é bastante coisa, principalmente quando a gente tem taxas de juros baixas. O segundo ponto muito importante é que eles pagam dividendos mensais, ou seja, todos os meses 95% do resultado que o fundo imobiliário teve, ele vai ir para você que é o investidor, o cotista desse fundo. Então você acaba recebendo aí grande parte do aluguel. O restante fica para pagar despesas do próprio fundo ou às vezes até para fazer um caixa maior, para fazer uma compra de algum novo imóvel, alguma coisa nesse sentido. Então você recebe mensalmente dividendos. Isso é uma coisa boa, onde você pode reinvestir o seu dinheiro e, claro, aumentar a sua fortuna. O terceiro ponto é que ele tem um retorno histórico positivo. Ou seja, quando a gente compara com o fundo imobiliário com renda fixa ou CDI, né, que seria o índice mais utilizado, ou até mesmo com a Bolsa de Valores, ele ganha de ambos no longo prazo. Então faz todo sentido para você conseguir investir em fundos imobiliários. Por quê? Porque historicamente ele foi melhor do que os outros dois principais investimentos do Brasil, que é a Bolsa de Valores, para quem investe em ações, e para quem investe em renda fixa, o CDI como benchmark, aí, como um indicador de rentabilidade de longo prazo da renda fixa. O quarto ponto extremamente interessante é que, apesar dele ter rendido muito mais do que essas outras duas categorias, ele tem uma volatilidade, ou seja, uma oscilação ao longo do tempo muito menor quando a gente olha, por exemplo, para a Bolsa de Valores. Então, para quem gosta e quer investir para o longo prazo, os fundos imobiliários podem fazer muito sentido. Normalmente, eles são até indicados para quem já está construindo patrimônio, ou seja, que está buscando aumentar o seu patrimônio no longo prazo, e também para quem já está aposentado, ou seja, já está usufruindo da sua aposentadoria e precisa do dinheiro. E como ele paga dividendos mensais, os fundos imobiliários é uma boa alternativa para quem está buscando aí ter forma de complementar a sua renda. O quinto ponto super interessante é que o fundo imobiliário normalmente ele é um melhor investimento do que quando a gente fala de investir em imóveis diretamente. E por que isso acontece? Quando a gente fala de fundos imobiliários, nós estamos falando de um grande número de pessoas, ou seja, um grande número de investidores que delegam a gestão do seu patrimônio para um terceiro, ou seja, para um gestor, uma pessoa que conhece sobre os ativos de imóveis e tenta buscar quais são os melhores. Então você tem dentro do fundo imobiliário duas vantagens. O primeiro é, você não está investindo sozinho. Segundo, você não está fazendo a gestão sozinho, você está delegando isso a um profissional. E terceiro, que por ser um grande número de cotistas, ou seja, nós estamos falando de um grande volume de dinheiro, esse fundo normalmente, esses fundos conseguem comprar grandes imóveis, ou seja, imóveis nas melhores localidades, seja de São Paulo, Rio de Janeiro, do Brasil inteiro. Por quê? Porque eles são grandes, ou seja, tem um grande número de cotistas, um grande número de pessoas que compram fundos imobiliários, que delegam isso para alguém, e esses gestores podem buscar sempre os melhores imóveis. Então você vai ver que, se você pegar em São Paulo, para quem conhece aqui a Avenida Faria Lima, vai descobrir que muito dos fundos imobiliários investem em imóveis que estão ali localizados na Faria Lima. Então, grande parte daqueles imóveis que a gente vê na Faria Lima são de fundos imobiliários. Então, essa é uma das características interessantes. Os bons imóveis, os mais bem localizados,
normalmente são comprados por fundos imobiliários e aproveitam para distribuir o rendimento disso aos seus cotistas. Então vale muito a pena, ele é mais interessante do que se você for comprar um imóvel tradicional, ou seja, você sozinho comprar um imóvel e tentar fazer melhorias nele, etc, para poder buscar um melhor rendimento. Então o fundo imobiliário ele é melhor e mais interessante do que comprar um imóvel tradicional. E o sexto ponto, que eu já até comentei um pouco aqui, é sobre não ter trabalho, ou seja, quando você compra um fundo imobiliário, você delega a gestão desse fundo, né, a gestão do seu recurso para um terceiro, para um gestor profissional. Ou seja, você não precisa se preocupar com o inquilino, se precisa arrumar um imóvel, se precisa fazer alguma coisa nesse sentido. Isso tem, claro, um custo, você paga uma taxa de administração por isso, mas normalmente chega a ser irrelevante o quanto você tem aí de não precisar fazer nada, ou seja, só esperar os dividendos caírem mensalmente na sua conta. Bom, esses foram os 6 pontos que eu queria colocar por que investir em fundos imobiliários e guardo vocês no próximo vídeo.